mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seus filhos têm que te ver orando, seus filhos têm que te ver abençoando um ao outro, seus filhos têm que ver você profetizando sobre eles, têm que ver você lendo a Bíblia. O que eles verem você fazendo, eles farão também. Ou vão acreditar que é o certo a se fazer. É que está dizendo que você que é pai, que é mãe, vai ter que assumir uma responsabilidade de educador com seus filhos. Você não é quem paga a creche do filho. Você não é quem paga o aluguel para o seu filho ter um teto. Você é quem educa, ensina o teu filho. Quem pode subir aqui e pregar perfeição? Ninguém. Eu não estou falando de perfeição, não. Eu estou falando de um amor que diz a Bíblia, o amor cobre uma multidão de pecados. Um amor que resolve. Um amor que está decidido a caminharem juntos, porque são uma só carne, até a eternidade, a resolver o que tem que resolver. A Bíblia diz, marido, ame sua esposa, esposa, honre seu marido. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Hoje, meditando na palavra, que creio eu, se não estiver enganado, eu nunca preguei exatamente sobre família. Será a primeira vez. E pensando no que seria muito importante falar sobre uma mensagem bíblica sobre família, tendo em vista que cada um tem seus problemas com a sua. Se você não formou sua família ainda, com certeza você veio de uma, né? Não tem outra possibilidade, a não ser que você seja um extraterrestre entre nós e tenha pousado a nave aqui próximo. Mas fora isso, você veio de uma família, então você sabe muito bem do que eu estou falando. O problema de ter vindo de uma e ter montado a sua própria é que problemas fazem parte, sim ou não? Nós temos muitos inimigos da nossa família. São inimigos já declarados, pré-anunciados biblicamente, e na sociedade fica muito claro esses inimigos. Mas antes de falar dos inimigos da nossa família, da nossa casa, eu quero dar algumas bases bíblicas do porquê você monta uma família. Além da parte psíquica, necessidade emocional de ter alguém cuidando de mim, de compartilhar a vida com alguém, porque não dá para ser feliz na solidão. Tem muita questão social envolvida, muita questão psicológica envolvida, emocional, sentimental. Puxa, me apaixonei por alguém, ou estou sendo amado por alguém e pela primeira vez estou me sentindo valorizado, valorizada. Necessidade de ser aceito, e às vezes você nem estava apaixonado pela pessoa, mas se sentiu aceito por ela e acabou casando. Cada um casou por um motivo, por uma situação, seja de origem psicológica, emocional, sentimental, não importa, social. Eu sei que as pessoas têm uma necessidade, o ser humano tem uma necessidade de viver em grupo, de montar uma família. Uma das provas sociais, que não é bem um exemplo, mas é uma prova social, é que quando a pessoa desconstrói a família, por exemplo, se separa, passa alguns meses, no máximo um ano, ela já está formando outra, sim ou não? E tem gente que tem duas ao mesmo tempo também. Nós temos, algumas pessoas têm uma necessidade maior psicológica, né? De amor, brincadeiras à parte, né? Que Deus perdoe. Mas eu quero dar algumas bases bíblicas sobre o porquê nós temos uma família. Qual é a base milenar para eu estar com Janine hoje, ter meus 4 filhos? A parte das necessidades que eu já expliquei aqui, psíquicas, sentimentais e emocionais. O ser humano tem uma necessidade muito grande de ter para onde voltar. E a família dá esse sentimento. Puxa, eu estou aqui na igreja hoje, mas eu tenho para onde voltar. Né? O pastor estava falando que esse final de semana eu estive pregando em Lima, na capital do Peru, para 16 mil pessoas. Foi maravilhoso, mas a minha cabeça também estava preparada para, eu vou voltar para casa. Ter para onde voltar, emocionalmente, é uma segurança muito grande. Eu poderia ficar falando aqui da parte não bíblica durante horas. A psique exige isso, a parte emocional exige isso. Socialmente, a gente foi treinado para isso. A nossa sociedade não está acostumada com pessoas sozinhas. Nós somos até críticos com a solidão.
Você vê um empresário bem-sucedido, conhece, opa, por exemplo, a primeira coisa que você pergunta, é casado? É ou não é? Você vê uma pessoa pregando e a pessoa começa a se destacar na internet como pregador, como pregadora, todo mundo começa a questionar, mas tem família? Sim ou não? Mas não é porque as pessoas são julgadoras, apenas, são sim. Mas porque existe uma cobrança social. Você está namorando, a pessoa começa a perguntar, e aí, quando é que vai ser o noivado? Aí você faz o noivado, a pessoa, e aí, vai casar quando? Você nunca sai da pressão. Casou, e o filhote? Vai vir quando? Gente, nunca acaba. Você já está no terceiro, quarto filho. Tem gente que me pergunta, e o quinto, vem quando? Eu falei, gente, você vai pagar alguma coisa? Porque eu não aguento mais. Eu estou no quarto, já não aguento mais. Então, assim, existe uma pressão social para tudo isso. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então, nós vamos ler alguns versículos para dar uma base milenar para a mensagem de hoje. Você pode, tem a Bíblia na mão, nós vamos ler bastante. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 2, 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Antes de Deus criar qualquer instituição, a própria igreja, Deus não cria a igreja em Gênesis. A igreja é fundamental. A igreja é onde nós nos abrigamos espiritualmente. Mas Deus não cria a igreja primeiro. Deus podia criar uma instituição poderosa que protegesse politicamente, por exemplo, a sociedade, financeiramente, mas Ele também não cria isso. Mas o primeiro ato divino com o ser humano, não com a natureza, com o ser humano, está logo em Gênesis 2, 18, que diz, não é bom, repete comigo, não é bom que o homem esteja só. Eu nunca entendi isso até estar casado. Por exemplo, se eu estou, como um dia de hoje, normal, minha esposa em casa me esperando, meus filhos e tal, é certo que eu vou dormir antes das 10h30, porque amanhã tem café com destino, porque a Janine tem toda uma regra em casa de horário, as crianças, bota as crianças para dormir, não sei o quê. Mas se a Janine estivesse viajando, eu estivesse com meus amigos, não tem hora para dormir. As crianças falam, vai lá, papai confia em você, hein, filhão, pode dormir, vai lá. Ficam jogando videogame até 3 horas da manhã. Já aconteceu na tua casa também, não? Isso eu estou falando as coisas leves, não vamos nem partir para quem leva uma vida mais pesada. Vamos ficar dentro da área cristã aqui. Dentro do que pode. Tem gente que fala assim, não, porque o casamento é tipo uma prisão. É isso mesmo, acertou. Acertou, é isso mesmo. Deus colocou a gente nessa prisão divina para a gente não se soltar. Porque não é bom que o homem fique só. A gente sempre interpretou esse versículo só pelo lado da solidão. Não é bom porque o homem não pode ficar sozinho, não. É perigoso demais. Ou a mulher não interfere diretamente no comportamento do homem? Ih, caramba. Quem é que tinha um marido que bebia muito e parou de beber por causa de você? Jesus, né? Mas usando sua vida. E outras cositas más, que não podemos falar. Estamos ao vivo. Quantas coisas a gente deixa de fazer por amor à família que estamos formando, sim ou não? Então, quando a Bíblia diz não é bom que o homem esteja só, não é só a solidão do ser humano. Realmente não é bom estar sozinho em termos de solidão. Mas não é bom a gente estar sem pessoas que regulem nossa caminhada. A família é um termômetro da nossa caminhada terrena. Você não vai ter pessoa melhor para colocar o dedinho com todo amor na tua cara do que o teu cônjuge. Geralmente a mulher tem um sexto sentido de falar para o marido, olha, eu não gosto dele, cuidado. O marido fala, que isso, gente boa.
homem de Deus, toma-lhe uma facada pelas costas. Aí a mulher tem sempre aquela sabedoria de falar, não te falei, te disse. A mulher tem uma sabedoria, né, para comunicar com o marido. E aí, na verdade, um foi colocado na vida do outro, porque sozinho a gente erra muito mais. Repete comigo, sozinho. Eu erro mais. Então não é bom que o homem esteja só. Então o princípio da família começa logo em Gênesis 2, que não é só combater a solidão, mas eu vou criar um projeto para você errar menos. Quem pegou até aqui? Então não tenha dúvida que eu erro muito menos na vida, não porque eu sou um super santo e homem de Deus, mas porque eu tenho uma família. A família traz várias coisas como responsabilidade, faz eu acordar cedo para trabalhar. Ou você acha que todo dia você acorda feliz para trabalhar? Ai, que delícia! 5 horas da manhã, adoro trabalhar. O que são 14 horinhas? É assim? Todo dia? Todo dia? Mesmo que você faça o que ama, tem dia que você vai falando, meu Deus, eu tenho um filho para sustentar. Sim ou não? Participem comigo, que hoje eu estou querendo participação, eu estou com uma necessidade de aceitação hoje. Eu acho que esse negócio da solidão aí do homem. Então o primeiro princípio não é bom que o homem esteja só. Então, encontre, e esse homem aqui está falando ser humano, né? Encontra a sua cara metade. Quem ainda está solteiro? Todo mundo? Mas falaram que era culto da família, culto de solteiro? Ah, você veio profeticamente. Entendi. Quem está solteiro, levanta a mão. Ah, querida, tem um ali, livre ali, ó. Você pode, se quiser resolver hoje, né? O restaurante fica aberto até 11h30, mais ou menos em São Paulo. Dá tempo. Tem pastor para casar e tudo. Aqui é rápido. Olhou, Deus confirmou, casa. Aqui assim é rápido. A gente dá 2 horas para você decidir. Não decidiu, não é de Deus, pronto. É brincadeira. Então depois você encontra alguém, você que está solteiro vai encontrar. Tiago, e se não encontrar? Amém. Glória a Deus por isso. Vai sobreviver. A Bíblia não diz, é inadmissível que o ser humano esteja só. A Bíblia diz que não é bom. Mas tem pessoas que só vão cumprir o chamado na terra sem estar com ninguém, sim ou não? Ou Jesus errou quando não casou? Ou o apóstolo Paulo cometeu algum pecado em não casar e formar uma família? Porque cada um sabe do que tem que fazer. Tem pessoas que não conseguem ficar sem esse afeto, sem essa proteção. E tem pessoas que têm uma missão tão poderosa, tão focada, que fala, puxa. Eu estava nessa viagem agora, eu viajo muito a trabalho e também a ministério, ministério voluntariamente, a trabalho profissionalmente, e eu sempre falo com a minha equipe quando está no avião, puxa, se eu não tivesse uma casa para voltar, eu emendaria essa viagem na outra, faria isso com aquilo, faria uma conferência não sei aonde, eu ia produzir 10 vezes mais, profissionalmente e ministerialmente. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, é melhor, quem está solteiro é melhor que não case, porque você vai servir 100% ao Senhor. Aí hoje eu entendo isso, eu falei, é verdade, porque hoje eu servindo a Deus, eu me pergunto, né, se eu não tivesse família, o que eu precisava, por isso emocionalmente eu precisava, espiritualmente também, eu precisava dessa proteção em todos os sentidos, espiritual, emocional, comportamental, eu precisava. Mas se eu fosse um apóstolo Paulo que tinha um dom, que é um dom que você recebe, eu não me abraso com nada, eu não tenho necessidade emocional com isso, eu vou servir 100% ao Senhor, realmente você produziria muito mais, sim ou não? Mas a maioria de nós precisamos de alguém. E aí você casa. Quando você casa, passa para a segunda base bíblica, que está no livro de Timóteo. Abre comigo. Em 1 Timóteo 5:8, se você tem sua Bíblia aí,
por favor. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém, lembrando que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, ao seu filho na fé Timóteo, Calvino chamava essas cartas do apóstolo Paulo a Filemão, a Timóteo, a Tito de pastorais, porque eram conselhos do pastor Paulo para os seus discípulos. E o apóstolo Paulo fala o seguinte, no versículo 8 do capítulo 5 da primeira carta a Timóteo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vou repetir. Ora, se alguém não cuida dos seus, em outras versões, dos seus parentes, principalmente dos da sua família, porque para quem não sabe a diferença de família e parente, família é pai, mãe e filho. Parente é tudo que engloba o resto. Você casou, continue honrando seu pai e sua mãe, mas sua família agora é sua esposa e seus filhos. É por isso que muita gente às vezes escreve, Tiago, a minha sogra perturba meu marido, não consegue dizer não para ela e ela quer mandar aqui em casa. Eu falei, é porque ele não conhece a Bíblia. Porque se conhecesse, ia saber que a família agora é ele, a esposa e os filhos. Os pais são parentes, os primos são parentes, os irmãos são parentes. Cuida dos parentes também, mas principalmente, diz o apóstolo Paulo, da família. E quem descuida da família é pior do que o descrente e negou a fé. Nem fala que é crente, é isso que ele está dizendo. Não queima nosso filme, não. Porque uma das características de ser crente é cuidar do que Deus lhe confiou. Então, a partir do momento que a Bíblia diz em Gênesis que não é bom que o homem esteja só, vem o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, e instrui a Timóteo, olha, cuida da sua família, porque senão nem crente você pode dizer que é. Então você que é pai, você cuida da sua família sendo o provedor, sendo o protetor físico e emocional dos teus filhos, sendo o sacerdote da tua casa, colocando a mão neles e profetizando, orando por eles. Só quando eu estou viajando, quando eu estou em casa, não tem exceção. Eu coloco meus filhos para dormir e oro por eles. Deus te abençoe, que você seja um grande homem de Deus, que você seja uma grande mulher de Deus. Eu tenho 2 meninos e 2 meninas. É muita oração na hora de dormir, são 4. Tem que tirar um tempo, né? Eu já considero o meu tempo de oração. Eu falei, Deus, aqui já foi 1 hora, acho que já foi por hoje, né? Devocional. Então, assim, nós temos responsabilidades, que o cuidado não é só colocar comida na mesa. O cuidado é como você está educando, que tipo de palavras você está usando com seus filhos, que tipo de amizade você permite eles terem, quanto tempo de tela você deixa eles ficarem. Aí, Tiago, eu não sabia que tela fazia mal, então é sua obrigação como pai, como mãe, ler um pouquinho, sair do TikTok e ler um pouco de livro, para você entender o que faz bem e o que faz mal para o seu filho, psicologicamente, espiritualmente e emocionalmente. Ninguém disse amém, porque graças a Deus está todo mundo acertando aqui. Senhor, leva a tua igreja que está pronta. Eu vejo que a igreja está preparada. Quando não tem um amém é porque está todo mundo certo. Aí eu fico bem, estou feliz. Se Deus arrebatar hoje, está todo mundo salvo. Já o terceiro ponto, tá? Por favor, abre comigo em Provérbios 22, 6. Ou seja, em Gênesis eu monto a família, porque não é bom que o homem, o ser humano, fique só. Em Timóteo eu entendo que para ser crente eu tenho que cuidar dos meus, especialmente da minha família, porque se eu não cuido da minha família eu estou negando a fé e sendo pior do que o descrente, pior do que o descrente. Então não vem com um papinho de ficar colocando o dedo, apontando o dedo para quem está lá fora. Está lá em pecado lá fora se você não cuida nem da tua família. A Bíblia diz que você é pior do que quem está lá fora. Vai ler a Bíblia. Mas agora entra um terceiro conselho bíblico que tem em Provérbios 22, 6. E diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer, envelhecer,
ela não se desviará disso. Amém? Que bom que você disse amém. Só que aqui tem um problema. É que está dizendo que você que é pai, que é mãe, vai ter que assumir uma responsabilidade de educador com seus filhos. Você não é quem paga a creche do filho. Você não é quem paga o aluguel para o seu filho ter um teto. Você é quem educa, ensina o teu filho. A escola vai afiar a inteligência do teu filho em matemática, que você não é obrigado a ensinar se não souber, geografia, química e outras coisas. Agora, quem ensina o que é certo e errado é você. Quem ensina o temor a Deus é você. Quem ensina que deve tratar os outros com honra é você. Que não se deve diminuir ninguém é você. Que não se deve mentir em nenhuma situação é você. E você ensina mais a criança com aquilo que faz do que com aquilo que fala. Eu faço questão de orar, eu faço o meu devocional. Eu tenho vários cantinhos na minha casa que eu adoro. Eu tenho minha biblioteca. Dentro do meu quarto, eu tenho uma antessala onde eu posso fazer meu devocional. Eu posso usar também outros lugares da casa, mas sabe onde é que eu faço meu devocional pela manhã? Na sala de estar. Porque eu começo meu devocional às 6 e às 7 meus filhos estão indo para a escola. Isso quer dizer que intencionalmente eu faço em um lugar onde todos podem ver, para eles saberem que os pais ajoelham antes de sair para o trabalho, oram, leem a Bíblia. Eu podia fazer em lugares mais privados, mas ensinar a criança exige exemplo e não somente sermão. Sabe como é que eu aprendi isso? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu comecei a cobrar muito minha filha adolescente para ler. Eu falei, você tem que ler livro. Filha, você não lê? Lê, eu vou ter que ler. E lê. Comecei a falar, teve uma hora que eu já parti para o suborno. Se você ler, papai te dá R$100. Eu comecei a apelar, apelei. Ela virou para mim um dia e falou assim, pai, por que eu vou ler se você nunca lê? Sangue esquentou, Satanás tentou se apropriar do corpo. Eu falei, não vai entrar, não pode, que eu sou crente. Eu falei, de onde você tirou que eu nunca leio? Ela, nunca vi você lendo. Deixa eu te fazer uma pergunta para você que me acompanha na internet. Você acha que eu leio? Sim ou não? Sim. Muito. Eu estou construindo uma biblioteca nova de 6.000 livros agora. Dificilmente. Eu tenho que estar muito mal para não ler 2 ou 3 livros por mês. Como é que minha filha, vai fazer 17 anos agora, me acusa de não ser um leitor? Mas vou ler por quê se você não lê? De onde ela tirou isso? Eu te explico. Porque eu, desinformado, e aí eu estou te poupando agora da desinformação, lia na biblioteca. Trancava a minha biblioteca em paz, ia lá, adorava meus livros, pegava, vou ler hoje Dostoiévski, vou ler tal coisa, vou ler Kierkegaard, vou ler não sei o quê. E pegava e ficava me deliciando no livro. E minha filha estava dormindo há muito tempo no quarto dela. Aí eu entendi. Ela acha que eu não leio porque ela não me vê lendo. Aí eu peguei os livros da semana, comecei a colocar na cabeceira da cama, como à noite é o momento que meus 4 filhos vêm na cama ficar um pouquinho com a gente, eles chegam, eu já boto meu óculos e já fico assim, ó. E aí, boa noite. Não aguento mais ler, papai aqui está lendo tantas horas. Como é que foi a escola? Porque eu entendi que o exemplo grita muito mais do que as palavras. Seus filhos têm que te ver orando, seus filhos têm que te ver abençoando um ao outro, seus filhos têm que ver você profetizando sobre eles, têm que ver você lendo a Bíblia. O que eles verem você fazendo, eles farão também. Ou vão acreditar que é o certo a se fazer. Então, quando a Bíblia diz, ensina o caminho que deve andar, porque quando forem velhos não vão se desviar disso, não é só os princípios morais, éticos, que até quem não é crente precisa seguir. Porque você tendo religião ou não, mentir é errado para qualquer um, sim ou não? Sim. Roubar, pegar o que não é seu é errado para qualquer um, sim ou não? Sim. Deslealdade é deslealdade para qualquer um, sim ou não? Para o ateu também é. Então não estou falando somente dos princípios morais e éticos, mas principalmente dos princípios milenares. Temer a Deus. Que é mais do que reconhecê-lo como Deus.
é respeitá-lo como Deus. No método Destiny, eu quando dou um princípio da honra, eu ensino o seguinte, são 4 níveis de honra, vou te adiantar 2 aqui, dar um spoiler rápido. São 4 níveis, os 2 primeiros, honra número 1 de nível de honra, reconhecimento. Ou seja, no último censo brasileiro, deu que 92% dos brasileiros reconhecem Deus. Se você falar para um brasileiro assim, ó, ele pode nunca ter ido numa igreja católica, evangélica, centro espírita, nunca foi nada. Você fala assim, Deus te abençoe, o que ele vai responder? Amém. Pronto. Brasileiro é assim, porque 92% acreditam em Deus. Ele pode não ter uma religião, mas 92% acreditam em Deus. Mas já no segundo nível de honra, aí já cai drasticamente, cai para menos de 10%, que é respeito. Reconhecer que tem Deus, 92% reconhecem. Respeitar é fazer o que ele gosta e não fazer o que ele odeia. Por exemplo, um casamento só fica de pé se você respeitar. Fazer o que a pessoa gosta e não fazer o que ela odeia, sim ou não? Com Deus é justamente isso. Então assim, quando a gente fala tem que temer a Deus, está falando o seguinte, respeitar. É um extremo respeito. Eu não tenho coragem de fazer o que ele não gosta. Aí se você for ver a vida das pessoas, você vê o Instagram dela, versículo bíblico, né? Uma profecia, filha de Yeshua, e a foto você tem que passar rápido para não escandalizar e cair em pecado. A bio não bate com o feed. Meu Deus. Até pequei entrar aqui, Jesus. Me perdoa. É que eu fui pela bio. Me enganaram. Então, ensinar a criança no caminho que deve andar é mais do que você simplesmente dar sermão de princípios morais e éticos. É você ensinar com a tua vida, com os teus exemplos, o que é temer a Deus. Porque eles nunca vão se desviar do que viram vocês fazerem. Mas nós temos aqui também um 4º conselho bíblico para a família. Está em Efésios 5:25, que diz: maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, honrai os vossos maridos. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Ou seja, formei família em Gênesis, tenho que cuidar daquilo que eu formei em Timóteo. Agora eu tenho que ser educador dos filhos que saem dessa relação em Provérbios. E vem Efésios agora dando uma regra básica. Casou, teve filho? Teve. Então agora ama a tua mulher, honra teu marido e não provoque a ira dos teus filhos. Cuidado com o nível de disciplina que você faz, cuidado com as palavras que você usa, cuidado com as injustiças, cuidado com o tom de voz. Não provoque a ira dos teus filhos. Quem está entendendo? Tem gente, principalmente quem é das antigas aqui, 45, 50 a mais, pode falar assim, eu sei que meu pai me amava, eu sei que minha mãe me amava, mas se passasse a gravação de como essa pessoa te tratava, não parecia amor. Quem está entendendo? Era uma chicotada, era uma gritaria, era puxão de cabelo, era chinelo teleguiado. Mas lá no fundo, você sabia, me ama. Sim ou não? Você sentia, me ama, não percebo nas atitudes, mas acho que lá no fundo. E quando a Bíblia diz não provoquei, assim, marido amar a esposa, é porque é uma prática. O amor é uma prática de respeito, uma prática de lealdade, uma prática de perdão. Porque nem sempre você vai ser perfeito. Quem pode subir aqui e pregar perfeição? Ninguém. Eu não estou falando de perfeição, não. Eu estou falando de um amor que diz a Bíblia, o amor cobre uma multidão de pecados. Um amor que resolve.
Um amor que está decidido a caminharem juntos, porque são uma só carne, até a eternidade. A resolver o que tem que resolver. A Bíblia diz, marido, ame sua esposa, esposa, honre seu marido. Eu nunca entendi isso, até ter certo destaque profissional. E às vezes, para quem me acompanha na internet, eu falo para 30, 40, 60 mil pessoas presencialmente. Eu já falei em estádio de Belo Horizonte para 60 mil pessoas. Tem vídeos meus no YouTube para milhões, 4, 5 milhões de pessoas. E eu desço de um palco, muita gente me elogia. Nossa, muito bom, mudou minha vida, olha, aquele livro seu. Mas sabe qual é o elogio que muda minhas emoções? É o da minha esposa. A pior coisa é você ser elogiado fora e dentro não ser honrado. Então, quando a Bíblia diz, esposa, honre seu marido, é engraçado que ele não usa a palavra ama. Porque a linguagem de amor do marido é diferente. Depois eu explico isso porque tem crianças. 2 entenderam. A linguagem é diferente do marido. O marido não precisa de eu te amo toda hora. Ele precisa só de uma provinha mais física desse amor. Eu fico aqui, não ultrapassarei essa interpretação, mas ele faz questão da honra. Ele ser elogiado na rua, pela vida profissional, pela postura, pelo comportamento, pela prosperidade, pelo sucesso, por sei lá o que ele está alcançando na rua, e em casa não, destrói ele por dentro. A Bíblia usa as palavras certinhas. Marido tem que amar, porque a mulher quer se sentir amada. O homem tem que ser honrado, porque amado ele se sente de outras formas. E filhos, além de serem ensinados, não podem ser provocados. Pronto, eu estou te dando aqui o manual bíblico da família. Dá até um livro aqui. Vou lançar até hoje para concorrer com o pastor Marquinhos um livro de família. Faz rapidinho a transcrição do que eu estou falando, que eu vou lançar ali no final com o autógrafo. Compre o livro do pastor Marquinhos. E por último, está em Josué 24:15, que é um discurso famoso, que Israel começa a se dividir, começa cada um ter um pensamento, começa cada um querer fazer uma coisa. Aí Josué reúne todo mundo e fala o seguinte, Josué era o líder de Israel nessa época, pronto para entrar na terra prometida, ele falou assim, quer saber? Cada um faz o que quiser. Quer levar a vida que você quiser? Pode levar. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, está aqui conselhos práticos, rápidos, claros do que é ter uma família bíblica. É só praticar. Anotou? Não anotou, que pena. Assiste na internet de novo, anota de novo. Porque amanhã você vai esquecer tudo, para quem não anotou. Tiago, não anotei nada. Meu Deus. Imagina, você veio de longe. Eu estou aqui falando contigo, você não anotou. A pessoa vai na faculdade, ela anota tudo, primeiro porque ela está pagando mensalidade cara. E quando é de graça, o pessoal não anota porque fala, mais ou menos. Se eu pedisse 5 mil reais pelos mesmos conselhos, eu falo, gente, que profundo que o Tiago me ensinou de família. 7 prestações agora para pagar. Ai, mas estou todo arrepiado. De graça o pessoal não gosta muito de anotar, não. Mas depois assiste na internet, e você que está me assistindo online, anota, volta o vídeo, anota, porque não é o que eu acho, é o que está dando certo há milênios e vai funcionar na tua casa. E Deus vai restaurar a tua família, e Deus vai trazer teus filhos de volta, e você e a tua casa entrarão na eternidade juntos. Nenhum dos teus irá se perder. Fica de pé. E eu quero orar por você. Pai, nós abençoamos agora cada pai, mãe, cada solteiro que quer casar, cada casamento que está passando por alguma situação difícil, os que estão organizados, mas sabem que ainda podem melhorar mais, os que não estão tão firmes na Tua presença, mas querem se envolver com o Espírito Santo, aqueles que estão passando por problemas sérios,
filhos que estão perdidos, em algum problema, Senhor, nesse mundo terrível e tenebroso. Senhor, casamentos que estão sendo atacados fortemente, estão quase terminando. Nós pedimos agora proteção, paz, misericórdia, perdão divino e restauração, porque nós acreditamos que a família é um projeto divino para nos proteger de nós mesmos, para que o Senhor, o sangue de Cristo esteja sobre os umbrais da nossa casa e nos livre de todo mal. Nós acreditamos que é uma ordenança e por isso, Senhor, estamos aqui pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa casa. E eu declaro e profetizo que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua família, diz a Bíblia. E aqueles que creem, dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Paz e prosperidade. Feliz e abençoado são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. The problem with Saul O problema com Saul is that Saul wanted the position, é que Saul queria a posição, but David wanted the presence. Davi queria a presença. Lord, I'd rather have your Senhor, eu presence. prefiro ter sua presença. A cada uno dio una medida de fe. A cada um ele deu uma medida de fé. Voy a despejar este enigma Eu vou despejar esse enigma. y vas a salir por esa puerta E você sairá dessa porta, creyendo que nada te es imposible. crendo que nada é impossível a você. Llegó el tiempo de você vivir lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Quién va a vivir milagre? Grita. ¿Quién va a vivir lo sobrenatural? Salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova